Eu vou jogar um negócio rapidinho pro meu cachorro, porque ele tá. Olha aqui, ó. Ele quer que eu jogue pra ele, não para. Ele fica. Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Quem casa, quer casa, já dizia o velho ditado popular. Mas e quem imigra, também quer casa? Eu acho que sim, né? Quando a gente muda para um novo país, a gente quer ter essa opção, essa possibilidade de poder fixar, criar raízes, muitas das vezes, principalmente quando a gente chega com a nossa família. Mas será que aqui na Nova Zelândia você pode sair comprando um imóvel a qualquer instante? Temos algumas regras que se aplicam aí e a minha convidada de hoje vai poder explicar um pouquinho mais como é que funciona a regra desse jogo. Mas ela também tem tanta coisa para contar, gente, que olha, eu fiquei passada, chocada quando eu soube um pouquinho dessa história da guerreira que a gente vai convidar hoje para entrar na nossa casa e compartilhar a história de vida dela. Então, por favor, antes que eu me esqueça, se você puder se inscrever no meu canal, deixar aquela curtida, comenta também se você quer algum assunto específico para eu trazer numa próxima entrevista, que esse carinho, esse apoio é fundamental para eu continuar trazendo outros convidados e, enfim, eu preciso dessa sua ajuda. Dá aquela curtidinha para mim, por favor. Agora sim, a gente vai trazer a nossa convidada. Rita Oliver, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada, Maia, pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui conversar com você nessa noite de sexta-feira à noite. Exato, né? Dia cansativo já, né? A gente fala Friday, todo mundo feliz, mas aí você tendo que continuar trabalhando, falando comigo, viu? Muito obrigada mesmo. Um prazer, Maia. Rita, você veio lá de Jundiaí, certo? Mas já saiu faz muito tempo do Brasil, né? Você tem uma memória boa, né, Jundiaí? Você lembrou? Eu saí de lá, Maia, com 17 anos, acredita? Caramba! E você chegou a fazer faculdade ou não? Saiu depois do colegial, já foi embora? Eu fazia magistério, minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Aí, tava meio assim, perdida assim, né? Perdi meu chão, vamos dizer. Claro. Aí eu fui, aí na verdade aí eu estava fazendo colegial, fazendo magistério na época. Apareceu essa, eu estava fazendo estudando inglês, aí uma família estava precisando de uma au pair, aí eu pensei assim, por que não, né? Já que é isso que eu estou pensando em, eu queria aprender mais, eu pensei assim, pelo menos eu estou praticando, talvez eu aprenda mais rápido. E eu fui para ficar 6 meses, na verdade. Eu terminei o colegial, fui para ficar 6 meses. Nunca mais voltei para o Brasil para morar mesmo. Aonde você foi? Fui para Inglaterra, fui para Londres. Aí depois de um ano conheci meu marido, que é hoje meu marido da Nova Zelândia. Então foi isso, né? Um dos motivos, não só esse, né? Mas fui ficando, fui tendo oportunidades e no final 6 meses viraram 8 anos de Inglaterra. Uau! Mas espera aí, o seu pai também já partiu ou ele aceitou de boa? Não, meu pai, ele, a princípio, ele sabia que talvez, ele concordou que talvez era uma oportunidade, então ele assinou, porque eu era de menor, e eu fui com essa família, morei no convento 6 meses na Inglaterra. Aí meu pai, esse foi um dos motivos que ele falou assim, não, tudo bem. Na verdade, um convento é uma acomodação para mulheres, era um convento, eles tinham essa parte do convento que era acomodação. Ele falou assim, não, tudo bem, já que você vai ficar com só moças, né? Está estudando inglês, está aprendendo inglês, vai só por 6 meses, eu assino, você vai. Aí, só que daí eu fui estendendo, falei para o meu pai, é meio difícil. Na verdade, realmente, o inglês que você aprende no Brasil, eu estava na época, eu ia na Wizard, que eu assim, primeiro que era inglês americano, segundo que você, por mais que você estude, você chega lá e se escuta, primeiro era outro sotaque, eu não sabia nada, na verdade, cheguei lá, parecia que eu estava começando do zero, eu tinha estudado anos e anos na Wizard, e eu cheguei lá, estava perdida, né, e eu falei para o meu pai, 6 meses não é suficiente para sair falando inglês, realmente, eu acho que não. Aí eu fui
fui estendendo, fui estudando inglês, estudando. Aí o ano seguinte eu conheci meu marido, né? Aí voltei para o Brasil em 1999, passei o milênio de 2000 no Rio, meu marido estava lá, na época não era meu marido, né? Ele é de Christchurch. Aí conheci, eu pensei assim, eu vou ficar agora no Brasil, né? Vou voltar a estudar, eu não sabia o que eu ia fazer, fiz o vestibular, ia começar a fazer, nem sabia o que eu queria estudar, na verdade, estava meio perdida, tinha ficado 2 anos na Inglaterra. Aí eu pensei assim, o que eu faço agora? Comecei a dar aula de inglês para ir ajudar meu pai, ele tinha uma ótica e uma padaria, fui fazendo isso. Aí, quando eu estava começando a pensar assim, eu vou voltar, vou fazer minha faculdade, aí eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu conheci na Inglaterra, falou assim, gente, queria tanto que você voltasse, assim, eu te dou um emprego numa agência de turismo, e você pode crescer e tal, e eu estava com saudades do meu marido, né, que era meu namorado na época, a gente te ajuda, era uma agência de turismo que trazia, na verdade, bastante gente famosa do Brasil, assim, queria uma pessoa falando português e tal, eu fui, aceitei o convite e fui, mas aí eu fiquei, nesse meio tempo, acabei, não deu certo, não era o que eu esperava, aí eu fui para eu comecei a trabalhar no hotel, numa recepção do hotel, mas aí eu cresci nesse hotel, fui fazer recepção, fui supervisora, aí no final, eu fiquei 2 anos nesse hotel, foi na época, Maia, você não vai acreditar, 2011, o que acontece? Ai, Latam. As torres gêmeas. Aí o turismo caiu, né? Porque ninguém queria, todo mundo com medo do terrorismo, né? Não, né? Uhum. Aquela noite, assim, eu estava no hotel trabalhando, quando teve tudo isso, todo mundo cancelando, ninguém podia sair, os nossos turistas eram americanos, a maioria. E uma coisa muito triste, assim, que eu lembro na época, que os donos dos hotéis que eu trabalhava era da Arábia Saudita. Eles não estavam nem aí, não queriam cancelar, queriam cobrar a primeira noite mesmo assim. Não tiveram, ele falou assim, as pessoas vão ter seguro, eles que se viram, né, assim, foi uma coisa meio esquisita, tem bastante conflito, né, entre né, os árabes e os americanos, na época era muito, muito esquisito o que aconteceu, aí eu deixei o hotel, mas o hotel me deu muito, assim, conhecimento de toda a área do hotel, fazia, para falar a verdade, era um boutique hotel. Então, eu fazia a contabilidade, assim, ajudava na contabilidade, que eles falam aqui de bookkeeping, aprendi. Eu estava lá com 21 anos, nessa época eu ainda estava no hotel. Aprendi bookkeeping, se quebrava o hot water cylinder no final de semana, até isso eles me ligavam. Eu aprendi tudo no hotel. E o mais engraçado é que muitos amigos meus que eu conheci na Inglaterra eu arrumei trabalho para eles no hotel. Todo mundo que eu indicava, eles pegavam. Então, se você falar, tem amigos meus de São Paulo, que falam assim, eu lembro até hoje quando eu trabalhei todo mundo da minha casa trabalhou no hotel. Porque toda pessoa que eu indicava, era só falar que era amigo meu, eles entravam. Qualquer pessoa. Então, eu sabia tudo do hotel, tanto na estrutura de construção, se queimava alguma coisa, se uma pessoa faltava, eu sabia tudo. E eu não tinha o cargo de gerente, mas eu sabia tudo. Aí, quando a gerente saiu, eles falaram assim para mim, você quer gerenciar? Mas eu não quis por causa disso, por causa desse conflito que teve com os Estados Unidos, eu achei uma coisa muito desumana, sabe? E Eu aí não quis. você chutou o pau da barraca. Não, eu não pedi, eu precisava do trabalho, né? Então, eu fiquei lá, mas eu não quis gerenciar, eu falei assim, eu tô indo para o Brasil, decidi para o Brasil de férias, quando fui para o Brasil, apareceu outra oportunidade. Me ligaram de novo, a moça que saiu para gerente do hotel, ela falou assim para mim, Rita, ela ficou amiga minha, ela falou assim, Rita, eu abri uma empresa que faz marketing para vários hotéis. E ela falou assim, chamava Hotel Solutions Direct, era tipo fazer um outsourcing para aqueles boutique hotéis que não tinha todos,
são hotéis 4 estrelas, mas eles não têm vários departamentos, porque eles são hotéis menores, né? Então, ela falou assim, a gente pode pegar toda a reserva deles, fazer todo online advertising, a gente coloca eles na melhor posição possível online, e a gente faz o que eles chamam de yield management. Naquela época, não sei se você lembra da EasyJet, Ok. era uma Empresa, companhia aérea. EasyJet era uma empresa de airline, e eles faziam, naquela época, saiu o low cost, que eles chamam de low cost airline, que na época eles lançavam passagens de uma libra, só para vender algumas passagens para as pessoas pegarem, tipo, vendia 2, 3, 4 passagens, sei lá. E depois eles já aumentavam, só que é só para atrair atenção, né? Era um marketing. E aí eles vendiam, vamos dizer, mais 10 passagens a 50 libras. Aí conforme eles foram vender, então era aquele negócio de o que você trabalhava com pricing strategy. Tentava pegar, e ela era low cost, então se você quisesse colocar eles que criaram o low cost airline. Se quisesse pagar a sua mala, naquela época era a primeira que eu conhecia, a primeira airline que fazia isso. Pagasse a sua mala extra, você pagava. Se você quisesse comer, você pagava. Então, tudo era extra, né? Então, você pagava... Eu mesmo fui para Veneza por uma libra. Na verdade, a minha taxa de embarque era mais caro, que acho que era 25 libras, do que o valor da passagem. Mas era o mesmo sistema que a gente estava tentando fazer com os hotéis. Por isso que eu mencionei isso, que a gente fazia pricing strategy. Então, eu olhava assim, as reservas deles, falava assim, quinta-feira não tem nenhum evento acontecendo, o hotel está morto. Vamos, pelo menos, atrair gente para o hotel, que tendo gente no hotel, você vai usar os serviços do hotel, vai pegar room service, vai ter movimento. Então, vamos, pelo menos, atrair gente. Então, vamos lançar uma promoção de 10 apartamentos por 50 libras. Então, isso que eu fazia, era olhar, a gente fazia o forecast, olhava aquela planilha, e eu falava assim, esse mês, essa semana vai ser assim, mas era todo dia eu olhava a planilha, o que ia acontecer na próxima semana, sabia os eventos que aconteciam na Inglaterra, cada bairro tinha um evento específico, porque em Londres é igual São Paulo, cada bairro tem as suas conferências, tem uma coisa específica acontecendo, então você tinha que estar ciente. Então, eu comecei a fazer isso para vários hotéis, mas aí fui fazer para Inglaterra, Tunísia. Então, foi esse o trabalho que eu fui fazer. Tunísia, Ilha de Chipre, França. Aí eu fazia para um monte de hotéis, adorava, porque era uma responsabilidade imensa, e eu estava em controle de fazer dinheiro para o hotel, né? A gente chamava Revenue Manager. Era isso que eu era. A princípio, eu era Yield and Operations Manager. Fui para esse trabalhar lá, fiquei lá alguns anos e viajava. E por isso que eu acabei indo nessas coisas de Inglaterra, sabe, Maia? Por isso que eu fui indo e voltando. Foram oportunidades que foram aparecendo que me puxaram de volta, sabe? E pelo fato de que o meu namorado estava lá, e eu tinha um trabalho bom. O engraçado, assim, que eu não tinha nenhuma experiência, assim, não tinha nenhum degree para fazer isso. Mas na Inglaterra é assim, conforme eu fui trabalhando em hotéis, as pessoas foram me conhecendo, porque você trabalha em hotéis, todo mundo conhece todo mundo, é uma área lá que se você trabalha num bairro, todo mundo te conhece, você conversa com um hoteleiro aqui, um hoteleiro ali, sabia que o hotel onde eu trabalhava estava sempre lotado, porque eu trabalhava bem com o marketing, então eu fiquei conhecida assim, porque eu manage bem o serviço deles, então o pessoal me conhecia, né? Então isso foi muito bom, sabe? E isso me deu muitas oportunidades, viajei bastante, assim, para ser gerente assim, como eu falei, com 21 anos,
fazendo tudo isso, nem eu esperava que eu poderia chegar onde eu cheguei, sabe? Ô, Rita, a minha curiosidade, assim, é porque eu realmente não conheço nada, né? Nunca fui atrás de, por exemplo, visto para a Inglaterra. Mas nesse tempo todo, como é que você fez em relação ao visto? Porque, afinal de contas, você não é cidadã Sim, europeia, até onde eu sei. sim, sim, não sou. Então, a princípio, quando eu fui lá, eu fui a primeira vez, eu fiquei com a primeiros 6 meses que eu fui lá sem o visto, na verdade, fui com visto de turista, não vou falar que eu fiz, mas depois eu apliquei, fiz o visto de estudante, você podia trabalhar 20 horas, né? E depois, quando eu tenho cidadania, quer dizer, eu estava aplicando para cidadania italiana, sabe? Aí eu ia, mas aí no final eu me casei com meu marido, que é residente, ele tem a descendência inglesa. Então eu peguei residência inglesa. Eu fiquei lá com citizen da Inglaterra, pelo fato de eu ter casado com o Richard. Ah, entendi. Porque ele tem ancestry, ele tem, o avô dele era inglês. Então você tem brasileiro, britânico e neozelandês. Quer dizer, eu tinha, na verdade, desculpa, eu vou rephrase, eu tinha residência, mas não tinha citizen, tinha Ah, tá. residência. Ah, E eu tá. tinha que ficar lá, eu tinha que aplicar para cidadania, para falar a verdade, até hoje eu tenho a residência aqui, não tenho cidadania neozelandesa, e eu fiz a mesma coisa lá. Não foi por nenhum motivo, vai deixando, né? Porque se você. Meu marido reclama até hoje que eu não tenho cidadania, não tenho passaporte neozelandês, mesma coisa lá. Aí um dia ele falou assim para mim: agora nós vamos para Nova Zelândia. Aí eu falei assim: ah, tá, mas aí eu queria pegar o passaporte inglês antes, não dá tempo. Ele arrumou um trabalho aqui, eu tive que mudar, fiquei sem pegar o passaporte. Eu fiquei em residência permanente. Eu não sei se eu poderia voltar, eu não sei como é que é, para falar a verdade. E como é que você conheceu seu marido? Porque se você estava num convento e você estava estudando inglês, já estava trabalhando como au pair. Boa pergunta. Ai, gostei dessa pergunta. Não, é verdade. Engraçado, vamos começar a Copa, né? Eu tô falando da Copa porque quando eu tava no convento, era na Copa de 1998. Ok. Quando eu fui para morar na Inglaterra, era janeiro de 1998. Aí teve a Copa. Por isso que eu vou falar isso, porque eu comecei a sair. A gente ia do convento e a gente começou a ir assistir a Copa. Só que o convento fechava às 11 da noite na quinta e meia-noite na sexta. Se você. Um minuto, se você ficava para fora, fechava o portão, não tinha desculpa. Você não adiantava chorar, as freiras fechavam, você ficava para fora. Então, quando começou a Copa, eu conheci uma amiga que hoje é minha melhor amiga, mora na Suíça, brasileira, de Curitiba. A gente morava num dormitório que era eu, ela e uma espanhola. Então, era enorme, mas eram nós três, numa cama de solteira, né? Aí ela falou assim para mim: Rita, como é que faz? A gente começou a ir num bar australiano assistir a Copa. Ela falou assim: mas como é que faz agora? Depois que o Brasil ganha, a gente tem que ir embora toda vez. Aí a gente fala assim, aí por isso mesmo, depois de 6 meses, ela falou assim, não, a gente tem que sair daqui, que a Copa tá muito boa, a gente está conhecendo um monte de gente legal, temos que sair desse convento. Depois a gente conseguiu um apartamento, dividimos em Fulham Broadway, perto daquele Chelsea Stadium. Aí a gente fomos para esse apartamento, e aí a gente começou a ir mais nesses bares australianos. Foi aí que eu conheci um sul-africano, é muito engraçado, eu conheci um sul-africano que achava que eu parecia Alanis Morissette. Eu tinha um cabelo enorme, é meio esquisito, assim, uma vez eu estava andando na Inglaterra, mas eu era assim, acho que eu tinha aquele cabelo assim, no meio, assim, sabe, bem longo, e eu não sei, ele achou que ele invocou que então, uma vez eu estava andando na Inglaterra, esse cara falou assim para mim, você é igual a Alanis Morissette, me dá seu autógrafo, não sei o quê. Aí comecei a encontrar esse cara sempre nos bares, toda vez que eu saía, e olha que em Londres é muito grande. Aí ele começou a me chamar de Alanis. Esse rapaz da África do Sul me apresentou para o meu marido.
Um Ah, dia eu estava num bar australiano, né, onde os australianos, neozelandeses, Aí eu tava lá, aí esse sul-africano falou assim, Rita, eu tenho um rapaz aqui da Nova Zelândia, ele e a irmã dele foi para o Brasil passar o carnaval. E eles amaram. Deixa eu apresentar ele para você. Eles para você. Aí ele me apresentou o Richard e a irmã dele, a Jackie. E o Richard, ele é da Marinha. E eu conheci o Richard, ele falou assim, eu vou viajar amanhã, porque ele trabalhava no navio. Ele viajava 3 meses. Ele falou assim para mim, eu vou viajar amanhã, posso pegar seu número? Porque daí quando eu voltar daqui 1 mês, eu te ligo. Aí você não tem problema. Você sabe que eu dei o número até correto, que eu pensei que esse cara nunca ia me ligar, né? Aí eu dei meu número, depois de 1 mês ele me ligou. Foi assim que eu conheci meu marido, num bar, apresentado para um cara que eu conheci na rua, porque ele achou que eu era parecida com uma pessoa, né, uma cantora. Engraçado. E aí é a história, né? Tudo é história. gente, que interessante. E foi de boa, foi tranquilo. Esse relacionamento dele tá sempre viajando e fora, ainda mais quando começou a estourar a guerra, e aí, gente, você fica com o coração na boca, né? Não posso dizer que foi tranquilo, né? Porque ele viajava sempre viajando, sempre. Eu pensava assim, nunca que eu vou casar com uma pessoa que nunca tá aqui, né? Não, eu nem achei que ia ir para frente, sinceramente. Eu não achei que tinha futuro, para falar a verdade. Não achei que tinha futuro. Tá, mas aí o que Mas. foi então? Foi o amor. O amor pegou. Eu acho que era para ser, né? Toda vez que ele voltava, ele me ligava. E eu nunca botava fé que ia ter nada. Eu cheguei aí para o Brasil, ele foi para o Brasil, ficou lá em casa, na época, quando foi a virada de 1999 para 2000. Ele gosta muito do Brasil, tanto que ele gosta muito, tanto que ele já tinha ido para o Brasil quando ele me conheceu. Depois que ele me conheceu, ele foi de novo, ficou 3 meses em Copacabana, dividindo um apartamento com inglês. E quando a gente foi na virada de 2000, a gente até ficou, eu com uma tia minha, ficamos no apartamento deles, uma tia mais ou menos da mesma idade que eu. E ele sempre gostou muito do Brasil, tanto que todo mundo que conhece ele fala, oi, tudo bem? Depois ele não sabe mais nada, coitado. Mas ele fala tão bem, oi, tudo bem? Que as pessoas já acham que ele é brasileiro. Mas ele entende muito, ele se vira muito bem, ele adora o Brasil. Então, Então tá. isso foi muito bom, conhecer um neozelandês. Acho que todos os neozelandeses gostam, né, Maia? De Brasil? É, Ah, não acho sei. que sim. Não sei. Eu acho que sim, todo mundo. Se você fala que é brasileiro, eles gostam, acho. Acredito eu. É que no meu caso, quando eu falo que eu sou brasileira, eles olham com cara assim de o quê? Mas, hein? Entendo, Enfim. Rita, e aí você, sem investir muito nesse relacionamento, sem acreditar muito, né, do maridão que tá sempre fora, que na época era namorado, da onde que veio a ideia, então, ok, eu vou me mudar deste país que eu estou trabalhando bastante e vou atrás dele para Nova Zelândia? Da onde que surgiu isso? É. Então, Maia, ele tinha começado ele tinha terminado o master dele para ser capitão da Marinha, e na época, quando os países que se juntaram, os países leste europeus que se juntaram à Europa, muita gente começou a chegar, muita gente. E o trabalho na Inglaterra começou a ficar escasso. Então, os neozelandeses e australianos eram considerados, em termos de salário, assim, do mesmo patamar como os ingleses. Só que, quando começaram outras pessoas a entrar, como aqui, né? É triste, mas é a realidade, né? Se você pega um estrangeiro, às vezes as pessoas acham que podem pagar menos, porque eles estão começando, estão chegando no país e tal. Então lá era a mesma coisa. Aí começaram a empregar poloneses em vez de neozelandeses ou ingleses ou australianos. E o meu marido precisava de um período
no mar, para poder pegar eles. É igual você ser um piloto de avião, tem horas para você ser capitão. Aí ele falou assim para mim, que ele não estava conseguindo pegar, depois que ele parou de viajar, ele ficou um tempo estudando, né? Aí ele falou assim, agora eu quero ser capitão, mas eu não tô pegando os horários suficientes para poder fazer isso. Aí ele falou, aí ele estava ficando até um pouco assim, porque ele gosta, ama, é apaixonado pelo trabalho dele, ele começou a ficar meio assim depressivo, né? Começou a fazer outros trabalhos que não era da área dele. Aí ele falou assim para mim, Rita, meu pai me ligou porque o pai dele também é da Marinha, o avô era da Marinha. Então tem uma carreira, a família inteira, não a família inteira, mas tem uma carreira, tem várias pessoas da família que eram da Marinha. E o pai dele é bem influente na Marinha da Nova Zelândia. Então o pai dele falou assim, vem que eu te indico para alguém. E ele indicou, e o Richard já chegou aqui com, ele falou assim, eu vou ter que ir, porque eu tenho um trabalho lá, tenho uma oportunidade, então eu vou ter que ir. Aí foi assim que ele falou assim para mim, Rita, eu vou ter que, vamos ter que, não tem tempo mais, né? Que ele falou assim, eu tenho que começar o trabalho no mês que vem, vamos dizer. Eu não lembro na época, mas era alguma coisa assim, era bem rápido. Foi aí que eu falei, caiu na realidade que eu ia ter que deixar tudo que eu gostava, a minha profissão, eu estava indo tão bem, tão respeitada. Eu falei assim, Richard, não acredito, mas a gente tem, na minha cabeça eu entendia, o que ele, você começa de cadete, você começa lá limpando o chão do navio, né? Você começa bem, são anos e anos, é uma carreira assim que é bem demorada assim para você progredir, né? São horas, tudo isso, tudo para qualquer cargo que você, são horas de trabalho, né? De mar, vamos dizer. Aí ele falou assim para mim, eu vou ter que ir, eu entendi essa situação, falei para ele, bom, então tá, então nós vamos, né? Só que realmente eu fiquei abalada, falei assim, e agora, né? Porque eu, eu sinceramente não tenho vergonha de falar que eu acabei não fazendo um degree, não fiz uma faculdade. Falei assim, o que eu vou fazer aqui? Eu sou tão respeitada. Eu tinha gente, headhunters, me ligando para me contratar. Aí eu falei para o meu trabalho, falei assim, eu falei assim, eu vou ter que ir para Nova Zelândia. Mas antes disso eu quero ir para o Brasil. Aí ele era, na época, eu lembro até hoje, era em julho. Aí eles falaram assim para mim, então tá, Rita, você vai para o Brasil, a gente continua te pagando normalmente, fica lá o tempo que você quiser, e você contrata alguém para o seu cargo, enquanto você está lá. A gente se faz a entrevista, e a gente continua te pagando, normal. Você entra quando você quer, o horário que você puder fazer. Aí eu fui assim, né? O meu marido foi me visitar no Brasil, acabei ficando lá 6 meses no Brasil, engravidei. Aí quando eu estava lá, aí eu contratei uma pessoa para pegar meu cargo quando eu estava no Brasil. Fiz a entrevista pela internet, liguei para várias agências que contratavam, recruitment agencies, e todos eles falaram assim para mim, nossa, é tão difícil de achar alguém para pegar o seu cargo e tal. Naquela época, porque era uma coisa meio nova, assim, essa dinâmica da internet, como hoje em dia não é, mas parece que não faz tanto tempo assim. Mas eu lembro que quando eu conheci meu marido, eu escrevia cartas, a gente escrevia cartas e eu mandava para o porto de destino dele, mas às vezes ele já tinha saído do porto de destino até a carta chegar, às vezes não chegava. E era assim, para ele me ligar do navio era praticamente impossível, porque era tão caro. E eu lembro até hoje que quando eu comprei aquele Motorola de celular pesado, eu pensava assim, nossa, eu sou a pessoa mais rica do mundo, porque aquele Motorola na terra, e roubaram Aquele ainda. tijolo com antena que você puxava assim, né? E chegaram a roubar esse meu tijolo. Fiquei tão chateada. Mas isso que eu tô falando, esse negócio de internet, de poder fazer esses preços na internet, não era uma coisa que muita gente podia fazer na época. Esse negócio de marketing online era novo. E eu peguei isso por causa de outra pessoa que me ensinou, né? Mas era muito recente. Aí, quando eu cheguei a contratar essa pessoa para trabalhar,
pegar o cargo, né? Essa pessoa começou. Aí, quando essa pessoa era para começar, eles falaram assim: agora a gente quer que você volta para a Inglaterra para poder passar para essa pessoa. Só que eu Treinar. estava grávida, né? E eu falei para eles: eu tô grávida. Eu não, e o meu ginecologista falou assim para mim: é melhor você não sair 3 meses, melhor você ficar no Brasil do que pegar um voo tão longo. A gente recomenda a primeira gravidez, tal, com todos os cuidados. Aí eu esperei entrar depois das 12 semanas. Aí eu fui para a Inglaterra, fiquei lá um mês, que era dezembro, e vim para. Aí eu entreguei tudo com meu coração partido. Eu amava a Inglaterra, nunca. Inglaterra sempre foi a segunda casa para mim. Eu amava. Muitos brasileiros não gostam. Eu amava. Sempre me senti em casa. Então eu saí com o coração partido. Nunca imaginei que ia morar na Nova Zelândia, nunca. Eu viajei sozinha. Meu marido já estava aqui. Os pais são de Christchurch. Aí eu vim primeiro, né, ele já estava aqui. Aí quando chegamos em Christchurch foi a outra decisão, né, porque ele falou assim, ele podia morar em qualquer lugar, que ele no navio, se ele parava em Christchurch, o navio parava em Christchurch, eles mandavam a passagem dele se ele estivesse em Dunedin ou Wellington, qualquer lugar. Aí ele falou assim, para onde a gente vai então? Eu falei assim para ele, bom, já que eu tive que vir para cá, eu falei para ele, depois de morar na Inglaterra, que eu amava, primeiro eu quero ir numa cidade grande, né? Porque eu sou de Jundiaí, não sou de São Paulo, mas eu gosto da conveniência de Jundiaí. 40 minutos eu estava em São Paulo. Mesma coisa, eu falei para ele, eu quero ir para uma cidade grande e eu gostaria muito de poder, já que eu nunca morei em praia, né? Jundiaí não tem praia, sim, gostaria muito de estar perto da praia. Foi aí que ele falou assim, então tá, então nós vamos para Auckland. E viemos para Auckland, porque o trabalho dele, ele poderia trabalhar em qualquer lugar. Isso foi um benefício, assim, mas eu saí com o coração partido, por exemplo, pensando assim, agora eu não vou ter nenhuma carreira, não vou ter nada, vou ter começado do zero de novo, não tenho amigos. Eu cheguei aqui, era em Grávida. dezembro, grávida. Quando eu cheguei em Auckland, ele foi viajar. Eu nem conhecia, nem tinha carro, não tinha ninguém, assim. Não vou dizer que eu não conhecia ninguém. Eu tinha um amigo neozelandês que dividiu apartamento comigo na Inglaterra. Os pais dele moravam em Auckland. Então eles falaram assim para mim, e eu já tinha conhecido eles na Inglaterra. Eles falaram assim para mim: vem ficar com a gente, aí você procura um lugar para alugar e a gente te dá um apoio. E foi assim, eles foram os meus pais enquanto eles estavam aqui. Eles não estão aqui mais. Aí quando cheguei aqui foi isso, foi assim meio um baque, assim, você deixar tudo para trás, principalmente uma pessoa que eu não tinha a minha carreira, na época eu estava seguindo uma carreira, mas eu não tinha um diploma, né? E como que foi tudo isso? Porque, afinal de contas, você grávida, ok, achou uma casa, escolheu pelo casal, certamente, né? Porque se seu marido nem estava ali, você que teve que correr atrás de tudo, certo? É, Mudança, mais o bebê, aí depois a maternidade, que não é fácil, sozinha. Você teve uma rede de apoio, teve amigos, começou a fazer amizade ou não? sim, então quando eu cheguei, aí a primeira coisa foi achar uma casa, né? E eu falei para o meu marido, na Inglaterra a gente usava metrô para tudo. É muito difícil você ter um carro, porque você não precisa, é muito caro para ter um carro. Assim, na época não valia a pena. Cheguei aqui, eu falei assim, eu falei para ele, então vamos pegar uma casa onde eu possa andar para tudo quanto é lugar. Eu posso pegar um metrô, eu posso pegar um metrô, não, aqui não. Eu posso ir para o supermercado se eu quiser, posso ir para a praia se eu quiser, tudo andando. Aí a gente arrumou um lugarzinho pequeno assim para alugar. Era 2 quartos, uma unit em Marengi Bay, no North Shore. Mas era do lado do supermercado, do lado da praia. Falei assim, perfeito, para mim tá ótimo. Mas aí, quando ele foi viajar, eu me senti assim, bem assim, isolada mesmo, porque
Algumas coisas eu gostava, assim, eu pensava assim, nossa, que bom, não conheço ninguém, posso sair na rua como eu quiser. Na verdade, na Inglaterra era mais ou menos assim. Mas um país pequeno como a Nova Zelândia, as pessoas prestam mais atenção. Eu saía, eu pensava assim, nossa, é tão bom não ter que, na Inglaterra, todo mundo me ligando, porque eu tinha um cargo importante, né, vamos dizer. Cheguei aqui, eu pensava assim, meu telefone não toca, é tão bom, gostoso. Então, a princípio, essa sensação também foi boa. Eu pensei assim, nossa, posso respirar, meu telefone não toca a cada 5 minutos, posso respirar. Posso ir andar na praia, não conheço ninguém, não preciso arrumar meu cabelo. Eu pensava assim, sabe, não vou encontrar ninguém que eu conheço, então não preciso me preocupar. Isso foi uma coisa, mas logo eu comecei a ficar Entediado. entediada. Aí, só que daí, aí eu falei assim, o que que eu faço? Antes de eu sair, antes de eu vir para cá, no Brasil, eu comecei uma empresa que era online para imobiliárias. Ah, Então, eu comecei a dar foco nisso aqui na Nova Zelândia. Só que você sabe como que são as coisas. Primeiro que no Brasil tudo é muito burocrático. Eu cheguei a montar um escritório lá, eu fiz tudo no mais direitinho, contratei advogado, comecei a fazer contratos para contratar imobiliários, queria fazer o mesmo que eu fazia para hotéis, eu queria fazer para casas. Aí eu pensei assim, o nome da agência é Simple Imóveis, não era agência, era agência de marketing, Simple Imóveis. Eu tenho até hoje meus cartões, eu fiz tudo direitinho, mas levei um calote de uma pessoa, sinceramente, uma pessoa que começou a fazer o site, tudo estava maravilhoso, eu comecei a pagar tudo, mas é muito difícil. Eu acordava às 5 da manhã daqui grávida, contratei imobiliária, ninguém pagou nada, né? Mas já tinha gente interessada no projeto que eu tinha, imobiliários que eu pensava assim, no Brasil, na época, as pessoas não investiam, hoje é melhor, mas as pessoas não investiam em fotografia profissional, os corretores faziam fotografia com o seu telefone, com a câmerazinha, né? As pessoas não anunciavam muito na internet, não era comum, era no jornalzinho e tal. Aí eu pensei assim, tem um campo aí que eu posso fazer alguma coisa, né? E posso melhorar, talvez até, assim, eu tinha ideias boas, sabe? E até quando eu fiz o design, tudo, eu fiquei bem feliz com o que a gente conseguimos fazer até o final. Mas tudo não deu certo, primeiro por causa da distância, né? Não tem como, eu fui muito inocente nesse sentido, sabe? De achar que eu poderia fazer daqui, por ser online, não dá. Inocente também de achar que no Brasil as coisas são muito devagar, a burocracia e tudo mais, e você tem que estar em cima das pessoas, você tem que estar focando e tem que estar lá. Aqui não dava, 5 horas da manhã tentando fazer alguma coisa assim, então a ideia era boa, mas não foi para frente. Então eu digo assim, eu investi, mas eu perdi dinheiro, mas poderia ter perdido muito. Vamos dizer que eu perdi, acho que uns 15 mil, 20 mil de investimento. Mas eu penso assim, hoje essa é a minha mentalidade. Você cai, você levanta. Você tem eu tinha, era uma oportunidade que eu achava que e não deu certo. Então a gente tem que move on. E você Não dá é para nova, né? Então, né? a gente aprende, né? Nova, mas sem que nem eu falei, sempre isso vinha na minha cabeça. Eu saí do Brasil muito cedo, não fiz um diploma, não tive um diploma. Então isso sempre me deixou assim, mas não me impediu de ir atrás, sabe? Uhum. A maternidade foi tranquila para você? A maternidade. Ser mamãe, virar mamãe. Vamos dizer assim que a gravidez foi tranquila até o final, né? Claro. No princípio foi tranquilo. A primeira mãe de primeira viagem, acho que não sei dizer, se você não tem família nenhuma ao seu lado, tudo é muito novo, a amamentação, assim,
ficar sozinha também, como minha criança, o meu marido veio, ficou 6 semanas, foi embora, né? Totalmente sozinha, porque você tem que achar uma noite, Maia, eu lembro até hoje, que, olha só, para você ter uma ideia, assim, de como que as coisas são. Uma noite eu sozinha, cansada, mãe de primeira viagem, sem família, eu estava medicando, meu menino estava chorando, não parava, não parava, não parava de chorar, e eu sabia que tinha alguma coisa errada. Era uma gripinha, sei lá, mas você fica pensando, o que está acontecendo? Você não sabe o que fazer, né? Você não sabe, a criança não fala, o bebê não fala, né? Eu passei o tempo todo me preparando para o nascimento, né? Como mãe faz, chega na hora do nascimento, a criança não sai, aí você não lembra, você só preparou para o parto, na verdade, né? Aí eu, desesperada com esse menino, não sabia o que fazer, dei remédio, paracetamol, só que ele engasgou, eu não lembro, eles tinham acho que uns 2, 3 meses, não lembro agora, ou umas semanas, nem lembro, mas eu sei que ele engasgou e começou a engasgar, e mudou a cor, eu fiquei desesperada, aí eu liguei para essa família que primeiro que eu fiquei na casa deles, chorando, eu falei assim, acho que eu matei meu menino, liguei chorando, me ajuda, era 00:30, 1h da manhã, eu liguei para eles, eu falei assim, não sei o que fazer, tô sozinha aqui, não sei o que fazer, liguei chorando para eles apareceram, em 5 minutos eles apareceram lá, eles moravam perto. Eles me levaram eu com ele para o Starship. Não tinha morrido, né? Mas eu achei que talvez ele tivesse. Mas eu entrei num pânico, assim, quando ele começou a mudar a cor, assim, eu entrei num pânico. E era bebê, né? Aí eles me levaram para o Starship. Naquela noite, Maia, eu tinha o carro do meu marido fora, mas eu não tinha carta aqui ainda, né? Então não tinha nem como. E eles me levaram. Eu lembro até hoje que eu falei assim: pega o carro dele, leva o carro dele, que eu fiquei preocupada, né? Falei assim: não, a gente vai levar para o nosso mesmo. Eu lembro que eu deixei o carro, derrubei a chave no chão, ficou a noite inteira a chave no chão, lá fora, na rua. Ninguém roubou o carro, porque eu estava tão desesperada, nem sabia o que estava fazendo. Levei para o Starship. No final, deu tudo certo. Mas por isso que eu estou falando, assim, foi difícil começar sem ninguém, assim, sem suporte, não conseguia amamentar tal, mas na verdade a gente fala assim, sem suporte, mas eu tinha, poderia ter sido pior, essa família, eles eram anjos, assim, para mim, sabe? Eu não posso negar que, assim, por mais que foi difícil, eu tinha alguém que eu podia contar, sabe? Que eu podia ligar, eles apareceram. Em 5 minutos eles apareceram. Não duvidaram das minhas preocupações, como que eu ia. Às vezes me pensa assim, a cultura é meio fria, né? Sei lá, né? Então, às vezes você pensa assim, ligar, eles vão falar assim, não foi nada, vai dormir, ou sei lá, não fizeram nada disso. Eu falei assim, não, a gente vai levar, vamos ver o que é. Foram de madrugada me levar assim. Eu fiquei impressionada. Então, foi difícil, assim, ter a criança sozinha, assim, não posso falar que foi fácil. Tive, assim, momentos, assim, que eu só chorava, porque eu pensava assim, como que eu vou fazer isso aqui? Com o Richard viajando o tempo todo, eu sozinha. Eu ia no supermercado, no Prem, né? E comprava comida, colocava tudo embaixo, sempre carregando assim. Mas aí a gente faz, né? A gente faz o que tem que fazer, a gente aprende a se virar, né, Maia? Assim, mulher, homem também, né? Quando a gente entra na água, não sabe nadar, a gente aprende a nadar. Uhum. Você acha que você teve algum episódio de baby blues? Eu acho que eu tive mais com o segundo do que com o primeiro, para falar a verdade. Uau! Quantos anos depois disso, então? Que Eu foi? tive o Noah com 3 anos. Foi na época que teve o earthquake, o terremoto de Christchurch. Tudo, Maia, aconteceu de errado, assim, sabe? Naquela época. E até hoje eu penso assim, não sei como eu consegui sobreviver. Porque quando o Noah nasceu, ele tinha 3 anos de diferença do meu filho, do Josh e do Noah. O Josh, claro, ficou com ciúmes, né? Então já estava difícil em casa. Aí minha sogra veio visitar, e na época que ela veio visitar, graças a Deus, ela estava viajando de Christchurch,
pegando o avião, e no avião aconteceu o terremoto. Ela estava vindo para me visitar de Christchurch para Auckland. E já era o segundo, né? Era o segundo. A vizinha dela morreu aquela vez, deixou 3 crianças. Foi dirigindo na cidade, um prédio desabou, né? Ela morreu. Minha sogra, quando ela chegou aqui, a gente já estava no noticiário, terremoto, tal. Eu tinha acabado pouco tempo com um bebê, né? Recém-nascido, tal. Aí ela ficou com a gente, coitada, não tinha mais onde morar. A casa dela, porque a casa dela era 3 blocos, eles falam triple brick, que é o pior para terremoto, por isso que muitas casas são construídas com weatherboard, porque o weatherboard, né, a madeira, ela move, né? E o bloco, ele trinca. O dela era triple brick, então, horrível para terremoto. Então, o dela realmente estava condenado. Aí, quando ela veio, ela não podia mais morar lá. Por um lado, ela teve muita sorte, porque como o dela estava totalmente condenada, ela não podia mudar lá, a seguro falou assim, então a gente vai pagar. Só que até sair o seguro todo, ela ficou com a gente. Com o estresse da minha sogra, a gente morava num lugar de 3 dormitórios, bebê novo, era inverno, sabe? Era uma casa grande, com estresse, minha sogra também já estava estressada. Uma noite, quando eu estava dando banho no meu menino o bebê, né? Aquele frio, tentando dar banho num quarto, assim, com um aquecedor, estava frio, eu tinha aquecedor, mas não aquecia inteira. Preocupada, porque ele nasceu no dia 30 de abril. Preocupada, tudo. A minha sogra e o meu menino que estava aprontando, mais velho, tinha 3 anos, estava com ciúmes, começou a dar trabalho, e ela querendo tirar ele do quarto rápido, ela fechou a porta no dedo dele. Ai, Aí amputou, assim, amputou o dedo dele. O meu bebê tinha 6 semanas quando isso aconteceu, e o outro tinha 3. Quando abriu a porta, assim, o dedo dele estava na porta. Eu juro, eu juro. Quando eu vi isso, eu não sei, eu comecei a querer desmaiar, assim. Aí ela é enfermeira, a qualificação dela é enfermeira. Ela colocou esse pedacinho da porta numa coisa de gelo. Colocou numa sacolinha de gelo. Aí, não, você não vai acreditar. Parece que melhora. A gente foi rápido para Smails, em Takapuna, Smails Farm, na clínica. Eles mandaram para a gente o Middlemore Hospital, porque é onde eles fazem, na verdade, eles chamam de plastic surgery. Acho que é tão pequeno, eles falaram assim, ele tem que fazer hoje à noite essa cirurgia, porque o dedinho pode, por causa dos nervos, pode afetar a mão inteira, por causa dos nervos, são todos conectados. Só que todo lugar que a gente ia, eles abriam, e esse dedinho... Gente, e a unha dele inteira saiu. Ele tinha 3 aninhos, e eu com um bebê de 6 semanas. Eu cheguei no Middlemore Hospital, a enfermeira falava assim, mãe, você vai para casa, mãe, porque você tem que ir para casa, você tem um bebê, você está amamentando. Eu falei assim, não, meu marido estava comigo, né? Eu falei assim, não vou deixar meu filho aqui. Não, mãe, você vai para casa, você vai para casa. Eu falei assim, não, eu não vou deixar meu filho aqui, não tenho condição, eu não vou para casa, eu vou ficar aqui com o meu bebê, eu vou ficar aqui. Só que você não acredita, essa noite, acho que o cansaço, o estresse, aí foi eu e o meu marido, foi minha sogra que fez isso, né? Foi um acidente, mas, Maia, eu queria matar ela. lógico. Porque ela... Porque, eu juro, eu sei que foi um acidente, mas coitada, mas ela perdeu a paciência com ele, então ela queria que ele saísse de logo. Eu sei que foi um acidente, mas naquela noite eu queria matar, eu tava tanta raiva dela, que ela perdeu a paciência dele de 3 anos e queria empurrar ele para fora, e ele lá fora com a mãozinha emperrada na porta, que eu fiquei com tanta raiva dela. Não foi culpa dela, mas aquela noite eu tava assim, sabe, com raiva. Aí a gente sempre tenta achar um culpado, né?
Por isso que eu falei que eu acho que a segunda vez foi pior, porque o que aconteceu? Ele fez essa cirurgia naquela noite, eu lembro até hoje que esse acidente aconteceu entre 6 às 7 horas, às 2 da manhã foi quando ele fez a cirurgia, mas desde o momento que ele teve acidente, ele não podia beber água, por causa que eles dão anestesia geral, e esse menino ficava pedindo água para mim, e eu rodando no hospital com esse menino, tentando disfarçar ele, morrendo de sede. E eu pensava assim, esse menino tá com a mão doendo, pedindo água, e eu olhando para esse menino. Eu sei que às vezes tem muita gente que passa muito pior, né? Mas a mãe não quer nunca ver sabe? E eu rodando no hospital, rodando. Só que quando ele teve a cirurgia dele, aí meu marido carregando, a gente estava assim, tudo assim, meio assim, cansado, ninguém dormia, né? Segundo filho e tal. Meu marido colocou meu menino mais novo na cadeirinha e não colocou seatbelt. Você não acredita que ele derrubou o menino no hospital, no chão? Ai, meu Por Deus. 6 semanas. 6 semanas, mãe. Ai, meu Deus. Por isso que eu fiquei depressiva. Tudo isso aconteceu com a minha a gente andando no corredor para ir buscar meu menino que tinha acabado de sair da cirurgia, o meu marido foi segurar a capsule, que eles chamam, né? E o meu menino escorregou, caiu e começou a sangrar aqui o nariz dele. Aí eu tive que dar a entrada de novo no mesmo hospital, eu tive que descer e dar a entrada. Aí eles chamaram o social service, falando assim, tem alguma coisa errada com esses pais. Me chamaram, aí a enfermeira, no final, acabou ficando com dó de mim, porque ela estava me mandando embora. Depois ela percebeu que não foi culpa minha, sabe? Mas ela falou assim, mãe, eu tô tão triste por você, começou a trazer coisa para eu comer. Ficou assim, eu tive que dar entrada de novo, estar em outro andar, com outra criança, na mesma noite. Depois, foi acidente, fora de acidente. Meu marido depois já quebrou a perna no trabalho. Aí minha sogra foi para Christchurch para resolver os problemas dela, mas eu tinha o meu menino meu menino era inverno, ele ficou com uma luva assim de boxe. Ele tinha 3 anos, não podia colocar blusa, ele ficou traumatizado, ele não queria que nem que encostasse perto dele, não queria que chegasse na mão dele. E naquela época de inverno ele não podia colocar uma blusa. Eu não tinha como sair de casa com ele, porque não podia, era tão grande. Eles realmente, foi uma assim, eles acharam que o dedo ia cair, não ia vingar, sabe? Foram uns meses. A enfermeira foi para casa, me ofereceram assistência. Mais uma vez eu liguei para minha sogra, meu marido quebrou a perna, a gente tinha 2 andares. Eu falei, uma vez eu liguei para minha sogra e falei assim, de Christchurch, eu chorando, eu falei assim, se você não vir, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estava assim já com depressão depois do parto, e 2 crianças assim, né, um bebê. Meu bebê no final, graças a Deus, não tinha nada, só foi um acidente, não aconteceu nada, então ele estava ok. Mas o meu menino com de 3 anos nessa situação, meu marido com perna quebrada no trabalho, teve um acidente de trabalho, não podia fazer nada, não podia me ajudar. Eu fiquei, assim, foi nessa época, Maia, que eu percebi que tem gente muito, assim, 3 meses, em 3 meses eu não cozinhei. Tanta gente deixava comida em casa. Amigos, gente da igreja, que eu conheci pessoas de igreja, deixava comida em casa. Eu não passei sufoco, Maia, não passei, assim, mas eu fiquei depressiva, isso eu não posso falar. Assim, eu só chorava, assim, eu não sabia mais o que fazer. Chorava porque minha sogra ela precisava dela, mas quando eu vinha ela ficava irritada, porque ao mesmo tempo ela também estava irritada, ela tinha os problemas dela com o terremoto. Eu irritada porque meu marido não podia me ajudar, 2 crianças, então eu pensava assim, eu não tenho saída, dava a impressão assim que estava tudo preto, não tinha saída na minha vida, sabe? Então esse foi um momento difícil, mas de novo eu tive pessoas que me ajudaram, eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar, porque eu fiquei 3 meses sem precisar, aparecia era random, aparecia gente na minha casa entregando comida na minha porta. E eu tenho pessoas que até hoje eu penso assim, eu não sei que teria sido de mim se não fosse ele, sabe? Eu falo para eles, eu falo assim, tem um casal ele é kiwi, mas a mulher dele é suíça, mas ele tem descendência suíça. E tem outro casal que eles são sul-africanos da igreja. Eu falo para eles, eu falo assim, eu não sei naquela época que teria sido de mim, sabe?
de mim, porque eu só enxergava o escuro, eu não enxergava nada, não enxergava luz, não achava que eu ia sair daquele buraco, não achava. Mas eu acho que, de novo, eu acho que Deus sabe o que faz, colocou gente boa na minha vida para que as coisas seguissem, sabe? Nossa, e nessa época, então, lógico, você não conseguia trabalhar, né? Porque se já não conseguia dar conta da vida com os filhos e o marido, mais a sogra, que dirá a carreira, então. É. Então, nessa época, quando o Joshua tinha 8 meses, Maia, eu comecei a trabalhar na imobiliária. Foi com 8 meses que eu comecei a trabalhar com imóveis aqui. E aí, depois disso, eu nunca parei. Eu comecei a trabalhar em 2000, o Joshua nasceu em 2007. Eu comecei a trabalhar em janeiro de 2008. Na Barfoot, eu comecei a trabalhar em agosto de 2008. Então, faz tempo já. E na época, assim, eu tive até as pessoas do meu escritório, assim, quem me conhece há muito tempo na época de imóveis, assim, fala assim, nossa, Rita, eu lembro dos seus bebês. Tem gente que me conhece há muitos anos, eu tô na Barfoot, vamos dizer, 13, 14 anos, né? 14 anos. Então as pessoas lembram, mas eu, assim, toda vez, assim, eu tirava 3, eu começava aos poucos, né? Mas eu nunca saí do sistema totalmente, sempre. Eu nunca tirei maternity leave de vários meses também. Com a terceira, eu tenho uma menina, né, de 5 anos, com ela ainda foi pior. Eu lembro que eu assinei um contrato, ela tinha 4 semanas, eu estava de cesárea, pedi para o meu marido me levar para assinar um contrato, porque eu não podia dirigir. Oh, coitada. Então, eu nunca parei, assim, de trabalhar, mas, de novo, assim, as pessoas, mesmo do trabalho, assim, sabia que então, sempre tive pessoas dispostas, assim, eu não posso reclamar, sempre tive assistência nesse sentido, sabe? E as pessoas que eu conheci na minha vida, assim, eu sou grata para sempre. E essas pessoas são amigas minhas para sempre também, são família. Eu tenho pessoas do trabalho que viraram família, sabe? E pessoas assim da igreja, amigos. Então, família, não tem como. É igual quando a gente mora, né? Precisa, é família. Uhum. Da onde que surgiu a ideia de trabalhar, então, com imóveis? Foi um revenge, assim, do tipo, não deu certo no Brasil, mas vou fazer dar certo aqui? É engraçado, porque, não, mais ou menos, não era revenge, não. Eu pensei assim, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho diploma. Mas eu gosto de imóveis, porque minha família no Brasil, todos eles fazem alguma coisa com imóveis. Um é um engenheiro civil, outro é arquiteto. Meu pai teve imobiliário, meu pai fez de tudo. Então, meu pai teve imobiliária, meu avô teve loja de material para construção, construiu várias casas. Então, tudo era a ver com casas. Então, eu sempre conversei muito sobre casas na minha casa, né, no Brasil. Aí eu pensei assim, quando eu falei para o meu marido, eu não consigo ficar parada. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu vi que o meu negócio não ia dar certo no Brasil, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu não posso ficar parada. Ficar parada não é meu estilo. Eu gosto. Minha mãe, quando ela morreu, meu pai sempre falou assim para mim, porque ele tinha separado da minha mãe, e ele sempre falou assim para mim, Rita, você tem que ser independente. Por um lado, ele estava certo. Minha mãe conheceu meu pai bem novinha, sabe? 14 anos, casou com 18, 19. Ela tentou ser independente, mas era dependente. Meu pai falou assim para mim, Rita, você tem que ser independente. Quando eu estava grávida, ele falava assim para mim, quando você vai voltar a trabalhar? Eu achava meio, assim, grosseiro, mas ao mesmo tempo me ajudou a dar valor de que eu não preciso, eu posso trabalhar, eu posso fazer alguma coisa, não importa o que seja. Eu me virei na Inglaterra, eu podia me virar na Nova Zelândia. Aí eu pensei assim, como que eu vou trabalhar de corretora na Nova Zelândia? Não conheço ninguém. Aqui é diferente da Inglaterra, muito diferente. Aqui as pessoas têm o seu grupinho, né? E o trabalho que eu faço, muita gente conhece um monte de gente que foi para a escola com eles e tal. Então tem muita coisa assim que é difícil você quebrar aquele grupo, sei lá, é igual Entrar no grupo. entrar no grupo, né?
Aí eu pensei assim, como que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, primeiro, quando eu apliquei, eu pensei assim, eu tô com criança, tô com bebê, não tenho nem carta, como que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou virar assistente de alguém. Em 2007, eu apliquei, o único trabalho que tinha de assistente, eu apliquei e eu fui contratada. O único trabalho que apareceu na Nova Zelândia. Em janeiro de 2008. 2008. O Joshua tinha nascido, isso, janeiro de 2008. Aí eu fui era uma agência que não era Barfoot, era uma agência boutique, que eles contratavam assistente para vários corretores, eles que contratavam. Então foi ótimo, que eu aprendi bastante. Aí eu fui nessa agência, essa pessoa que eu estava assistant dela, né? Ela decidiu mudar para Barfoot. Foi quando eu entrei para Barfoot. Aí, em janeiro de 2009, foi quando eu peguei minha licença de corretora. Eu já sabia um pouco, tal, foi aí que eu comecei a vender. A princípio, aí foi isso que, não foi um revenge, só foi aquele negócio, o que eu vou fazer? Eu gosto de imóveis, eu gosto de pessoas, sempre trabalhei, sempre lidei com isso em casa, adoro conversar, adoro networking, e foi uma coisa que eu pensei, e outra coisa, meu marido sempre viajando, esse foi um dos motivos também de eu entrar, porque eu pensei assim, pode ser que eu trabalhe 7 dias por semana, mas se eu quiser ir ver o assembly que a gente, né, da escola do meu filho, eu vou, porque na verdade eu sou self-employed. Então eu pensava assim, ele viaja, eu não quero que meus filhos tenham uma mãe que tem que estar no escritório, no lugar, 9 às 5, sem poder, se tiver que fazer alguma coisa, tem que pedir sick day leave. Eu também não quero que os meus filhos, eu pensei, isso que a prioridade era a minha família. Então eu trabalho 7 dias, assim, praticamente. É raro eu tenho um dia de folga. Mesmo quando eu viajo, às vezes tem e-mails, tudo, porque eu trabalho pela Barfoot, que é não é franchise, é uma brand, né? Porque eles são donos, não é um franchise, é uma franquia. Mas o business sou eu, na verdade, porque eu sou self-employed. Então, tem essa diferença. Então, eu não tenho que ligar de manhã e falar assim, eu vou vir às 9, eu vou vir às 10, eu vou vir às 11. Não tem. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, claro, né? Mas essa era uma das coisas que eu pensava assim, eu vou ser uma mãe, e esse é um dos motivos que eu não voltei a trabalhar com hotéis, porque eu sabia que o hotel é mais demanding. Imobiliária é demanding, às vezes, assim, eu tenho cliente, eu já fechei contrato às 11 da noite na véspera de Natal. Um cliente lá em Dubai, um em Dubai e um aqui, né? Mas isso é coisa, né? Que eu tô também, às vezes eu tô de casa, né? Hoje em dia dá para fazer muita coisa pela internet. Mas eu sei que eu posso ficar em casa, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Se eu tiver que levar, se eu quiser numa atividade com a escola durante o dia, eu sei que eu posso ir. É meu business, né? Então eu que faço o management do meu horário, não tenho que dar satisfação. Então foi por isso que eu escolhi esse trabalho. Mas eu me dedico assim, eu penso, a maioria dos meus clientes viram amigos. Muitos, hoje eu falei com uma chinesa que comprou comigo anos atrás. Ela falou assim para mim, Rita, foi a melhor experiência que eu tive. Ela fala assim para mim, eu sempre indico você, porque foi a melhor experiência. Então não é, quando eu estou lidando com uma pessoa, eu tento fazer o máximo e assim, mais até do que é o que é o que é o certo aqui, né? Eu vou além, né? Isso é importante, eu acho. Não sei se funciona que nem no Brasil, mas, por exemplo, lá a gente tem que fazer um curso, aí se tira, não sei se chama Cresce, não é? Uma coisa assim, Sim, uma sim, licença, aí depois você pode começar a ser agente imobiliário. Aqui sim. também funciona assim? É bem assim mesmo, Maia. Aqui é assim, parecido, né? Então você tem um curso que mudou, da época que eu fiz, mudou bastante. Não é difícil. É de quanto tempo? Você pode fazer 3 meses, você pode fazer no seu tempo, né? Também, igual você faz um curso online, então você pode fazer no seu tempo.
uns 3 meses você tira o curso, depois 6 meses você fica em supervisão, você não pode fazer contratos e tal, e depois disso você fica independente, vamos dizer, você pode fazer contrato sozinho. Mas a cada ano você tem que renovar sua licença. Agora, no momento, são $795 para ter a licença todo ano, uma facada. E você tem que estar todo ano, você tem que fazer 20 horas de refreshers, né? Tem que estar estudando sempre. Quando eu comecei, essa licença era bem mais barata todo ano, mas mudou bastante. A Nova Zelândia tem tentado, porque antigamente o pessoal falava assim, vender casa é fácil na Nova Zelândia. Então tinha um monte de gente que a gente fala assim, cowboy, né, vamos dizer. Pessoas que não... Vender uma casa, você está vendendo um negócio, o seu maior investimento, né, para uma pessoa. E na Nova Zelândia tem tantos, no Brasil também, mas eu ainda acho que aqui, em termos de construção, a gente tem mais diferença do que tem aqui. Madeiras, tem vários tipos de madeiras, tantas implicações. E o corretor tem que saber muita coisa mesmo, sabe? Então, tem muita gente que entra nessa área e pensa que vai ser fácil, porque você só precisa vender. Não é exatamente isso. Você vender um limão para alguém pode, sem você saber, às vezes até é ingênuo, assim, às vezes as pessoas fazem as coisas sem saber, mas pode custar muito dinheiro no seu bolso, né? Então, eu acho assim, realmente acho assim que é bom que eles mudaram as regras. Do começo era muito mais, não era muito supervisionado, eu acho. Agora é. Que órgão ou como é que chama? Onde você pode primeiro estudar para virar real estate? A Unitec faz cursos, eu acho que tem outras que fazem, mas que eu acho que a mais conhecida é a Unitec. Se quiser fazer, não te dá visto. Tem vários brasileiros que perguntam para mim, eu posso pegar um visto? Não, não é não está no... Não é shortlist, não é... Não. Tem muita gente querendo ser corretor, então não te dá visto. Mas, não te dá visto. Tem várias, por exemplo, se você está com a Barfoot, você tem que estar full time, vamos dizer, você não pode ter, algumas pessoas falam assim, eu posso trabalhar nisso, porque corretor é comissão, né? Comissão, somente comissão. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu posso trabalhar na Faro, eu posso trabalhar de Uber, e ser corretora. Na Barfoot, não. E que eu acho legal também, porque a gente quer mostrar que a gente é profissional, a gente não faz, não vende peixe de manhã e vende casa à tarde, entendeu? Então, o que eu faço é realmente casas. Eu estou ajudando 100% nisso, estou focado 100% nisso, não tem outra coisa. Então, é exclusividade mesmo, de contrato. Agora tem umas empresas que talvez você possa fazer fazer um part-time, mas não a Barfoot. Entendi. Uma pessoa que faz esse curso de real estate, ele pode tanto vender quanto alugar? Ou vocês têm separação do curso? O curso em si, na verdade, por lei, você não precisa ter o curso para você poder alugar casa. Então, você pode trabalhar na área de aluguel sem ter o curso. Então, você não precisa ter sua licença. Isso também mudou recentemente. Antigamente, você precisava, agora você não precisa mais. A Barfoot prefere ainda que você tenha o curso, mas por lei, você não precisa ter. Entendi. Que diferente, que interessante. Mas quem trabalha normalmente numa empresa maior, quem trabalha com aluguel, só trabalha com aluguel, quem trabalha com vendas, trabalha com vendas. Quem trabalha com aluguel, trabalha assalariado. Então, eu escuto muito de brasileiros, mas eu quero ver essa casa, não consigo falar com o corretor e tal. É bem diferente, porque quem trabalha com aluguel é das 9 às 5, ou das 8h30 às 5, sei lá, não lembro, não sei exatamente, depende da empresa, né? Então, depois desse horário, eles não vão pegar mais ligação, não vão mais, né? E para eles, assim, também, eu não estou falando que é correto ou não é correto, né? Mas para eles, assim, a maioria das casas tem mais de uma pessoa tentando alugar. Quem escolhe, na verdade, é o dono da casa, não é
o corretor. Então, a pessoa que está anunciando a casa para alugar, não é ela que vai escolher, ela só manda um profile para quem está, para o dono da casa, falando assim, essa pessoa tem 2 crianças e um cachorro. Muitas casas não aceitam cachorro. Essa pessoa tem 2 crianças. Ó, esse é só um casal bem novinho. Então a pessoa vai pensar, não vou casar, não vou alugar com um casal bem novinho. Ele que escolhe, né? Mas ele pode ter aquela coisa, esse casal é novinho, vai ter festa, vai ter isso, vai ter aquilo. Então eu prefiro uma família. Então ele que escolhe. Uhum. A gente não tem controle. Às vezes a gente pode dar uma referência por trás. Então alguns brasileiros falam assim para mim, Rita, eu vi isso e às vezes ajuda, eu já várias vezes, não às vezes, várias vezes eu falo assim, olha, é amigo meu, já fui na casa dele e tal, fala pro dono que eu tenho uma conexão com uma corretora que já conhece bem ele, então às vezes ajuda, mas no final não é a nossa decisão. Na verdade, quem trabalha com aluguel, eu não acho que é um trabalho fácil, porque eu percebo que é muito, na verdade, pode ser muito mais estressante no final, porque você está lidando tanto com o dono, se você está, eles falam, se você está managing o imóvel, às vezes quebra O chuveiro. dishwasher, sei lá, né? Quebra alguma coisa, você tem que avisar o dono tem que aceitar pagar, a pessoa que está alugando está falando assim, não arrumou ainda, cadê você, blá, blá, blá. Eu acho que tem esses estresses, assim, tá sempre olhando, a pessoa pagou a conta, não pagou, o dono tá me ligando, blá, 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 mas eles são da 9 às 5, né? E eu acho, Maia, que eu não tenho certeza, na verdade, quanto que cada um ganha, sinceramente. Mas eu acho que no salário não é tão bom para o que eles fazem. É a minha percepção. E, sinceramente, eu não sei, nunca perguntei. Mas eu acho que é o salário, assim, é bem demanding. A pessoa, no horário que eles estão. Lidar com o público, dois lados, tanto a pessoa que tem a casa e não quer fazer muita melhoria, quanto com a pessoa que está falando assim, eu estou pagando aluguel, estou pagando o meu valor, tem que fazer a melhoria, né? Tem que fazer as coisas que eu quero, né? Então, Falando eu em acho que talvez... aluguel, desculpa, falando em aluguel, eu estava vendo outro dia na rádio que eles estão falando que tanto Auckland como Wellington, os preços estão caindo muito porque os jovens estão indo embora. Então, você está vendo um número de imóveis maior. Mas agora, como eles estão reabrindo as fronteiras, você está uma leva preenchendo esses imóveis, sim. não? Eu ouvi falar também que imóveis para famílias ainda estão saindo bem, sabe? Com 4 dormitórios, 2 banheiros e tal. Imóveis de 1 dormitório, 2 dormitórios, que normalmente eram para estudantes e para casais ou pessoas mais novas, realmente está difícil para alugar. Eu ouvi falar nisso. Eu percebo assim, eu tenho até uma amiga que trabalha com estudantes, ela falou assim para mim, ela tem a empresa dela, brasileira, ela até falou assim para mim, Rita, eu tô precisando de casas, mas ela aos poucos estão vindo, né? Então, se você tem ela falou assim para mim, eu só preciso no centro de Auckland, ela não precisa no North Shore, nenhuma outra área. Então, eu sei que algumas áreas ainda precisam, que nem você falou, só que outras áreas, se você está no centro, você está ok, mas se você está no oeste de Auckland, ou mesma coisa em outras cidades, né? Se você está no centro, está começando a vir, mas é tudo, eu acho que ainda é tudo devagar, não está assim, bombando, né? Isso em relação ao aluguel, mas e compra de imóvel? Essa tendência também é a mesma? Ou você diria que é um pouco diferente? A compra de imóveis está bom para quem quer comprar, está ruim para quem quer vender. Mas eu acho que isso também é em todo lugar do mundo, com a inflação. Eu vejo assim, eu tenho cliente meu que tem casa aqui, que mora nos Estados Unidos. Eles são kiwis, e eles mesmos falam assim para mim, nos Estados Unidos também está mudando, sabe? Os juros estão aumentando, você escuta isso? Engraçado que assim, interessante, né? Não é engraçado, mas interessante que eu vi há pouco tempo, uns meses atrás, falando assim, que o que estava acontecendo na Nova Zelândia poderia acontecer, eu tenho um artigo, que poderia acontecer nos outros países, que o que estava acontecendo aqui com os juros e tudo mais, não tinha acontecido em alguns países, foi logo depois que começou, juros de casa, assim, de empréstimo e tal, começou a acontecer. Na época que saiu esse artigo, não estava assim nos Estados Unidos, e agora começaram a subir logo depois.
Não sei, tem uma explicação, eu não lembro agora, né? Mas eu acho assim que para quem quer comprar agora é a hora de comprar. Porque se você esperar o ano que vem, vai cair de novo. Eu acho, acredito eu, que os preços vão cair de novo. Mas os juros vão aumentar. Então, o seu pagamento semanal pode ser que seja maior. Se os juros aumentar, os preços caírem, não faz diferença, porque o seu pagamento semanal vai ser maior. Então, compensa mais comprar agora. Até o ano passado, eu vendi casa para amigos meus que pagaram, pode ser que pagaram, pode ser que conseguiriam um valor menor agora, né? Pode ser. Vamos dizer, pode ser que depende da região também, né? Mas os juros estão tão altos que talvez eles estariam pagando semanalmente mais caro. Hum. Como dizem, né? O ponto agora é como ganhar dinheiro. Não, não é nem como ganhar dinheiro, mas é como perder menos, né? Como perder menos, realmente, sinceramente. Quando eu comprei minha primeira casa, Maia, lembro até hoje, falando como perder menos, né? Quando a gente comprou a nossa primeira casa, como eu sempre fui assim, bem focada no imóvel, né? Eu falei assim para o meu marido: a gente tem que comprar, a gente tem que comprar, a gente tem que comprar. Tinha um depósito pequeno, aí os pais eles ajudaram um pouquinho mais. Não era muita coisa, não, mas a gente conseguiu comprar. Aí eu falei, quando a gente recebeu uns juros de 9,09%, a gente estava dançando, de tão felizes. Imagina, 9%. O ano passado, o juros estava 2 e pouco por cento. 2? Quando a gente comprou, estava 2 e poucos por cento para casa. Quando eu comprei, eu falo para o Richard, meu marido, quando a gente comprou a nossa casa, 9,09, a gente parecia que estava ganhando na loteria. Como você falou, né? Né? A gente parecia que estava... Aqui na Nova Zelândia também tem aqueles dois sistemas de juros, que nem no Brasil tem o saque e tem agora eu esqueci o outro nome lá. Então, ele vai reduzindo conforme a parcela, para chegar no fim e ser a sua menor parcela. Então, você paga a sua primeira mais cara, e aí vai caindo com o correr do tempo. Ou aquele que se mantém sempre igual, sempre estável. Tem essas duas variações? Aqui, mais ou menos, não é mais ou menos. Aqui, você vai, a gente tem o que a gente chama de, eu vou falar em inglês porque eu não sei nem como chama. A gente tem o principal, que é o valor que você o valor que você deve, né? Vamos dizer, você comprou uma casa de 500 mil, você deve 500 mil, e você tem o interest, né? Que são os juros, né? Então, no começo do seu mortgage, você paga mais juros, menos principal, né? Então, se você ficar mantendo se você não mudar de casa, conforme vai passando, você vai mudando, né? Vai subindo. Aí, conforme vai passando, o seu principal você paga mais e os juros você paga menos. Só que tem outras coisas que aqui na Nova Zelândia ele deixa, por exemplo, você tem um mortgage, né? Um empréstimo de 500 mil dólares, vamos dizer. Os bancos falam assim, você pode dividir esse mortgage também, você pode colocar 200, 100 mil. 200 mil eu quero fazer fixo por 3 anos por 3%. 200 mil eu quero fazer fixo por 5 anos por 4%. Quero ter alguma garantia que 5 anos, sei lá, vou pagar esse valor. O restante eu vou deixar assim, que eles falam no floating, no valor que tiver nos juros do dia. Porque o floating, que vamos dizer, se você deixar 100, eu falei 200, 100 mil. 100 mil no floating, que é o valor que você deixa na sua conta lá, se você entrar dinheiro extra, você vai colocando. Aí você vai pagando mais rápido. Pode ser que esses 100 mil, vamos dizer, você receber um bônus, você coloca lá na sua conta, cai nessa conta. Essa semana você não gastou tanto, só você não fez aquela viagem, coloca naquela conta. Então, pode ser que aqueles 100 mil você paga mais rápido do que esperava. Os valores que são fixos não te dão essa vantagem de você pagar mais rápido, né? Então, você pode deixar uma porcentagem nesse floating. O que você escolher, 100 mil, 200 mil, o que você escolher, né? Você pode deixar nesse floating. Então, essa é a vantagem da Nova Zelândia, que você pode também quebrar o seu... Eu acho bem legal isso, porque o ano passado, eu pensei assim, eu falei para o meu marido, nós vamos vender a nossa casa, comprar outra casa. Então, eu falei assim, eu não quero
fixe por muito tempo, porque a gente vai vender, então não adianta, porque se você fixa por muito tempo e você quebrar o seu contrato, você tem que pagar juros, você tem que pagar um penalty, né, uma multa, né, para você quebrar o contrato. Então, eu falei para o meu marido, nós vamos só fix para 1 ano. 1 ano era super barato, 2 e pouco por cento. Mas a gente não fez todo, a gente fez um pedaço do nosso mortgage. Claro que esse ano aumentou muito rápido. Então, claro que a gente está pagando muito mais do que a gente estava pagando com 2%. Mas te dá essa oportunidade de você variar o seu mortgage, você pode conversar. Eu sempre falo, Maia, e as pessoas pensam assim, ah, eu vou lá no banco direto, eu conheço aquele gerente, ele é super camarada, eu vou lá. Não, conversa com o mortgage broker. Era essa figura que eu ia te perguntar, tanto esse como o financial advisor. O que são essas pessoas? O que são essas figuras? O mortgage broker é super importante. Eu acredito que é o mais importante naquela parte financeira, claro, né? De você. Primeiro que as pessoas não entendem. Já pensam, vou no mortgage broker, eu não quero pagar, porque eu não sei se eu vou. Você não paga nada. Não se preocupa. Quem paga é o banco, comissão. Eles recebem comissão. Aí você pensa, mas se eles recebem comissão, o banco não vai me dar o mesmo deal. Vou pagar, o que o banco vai me oferecer não vai ser o mesmo que se eu for direto com o banco. Não, não, não. E eu sempre via isso com hotéis também, né? Porque tudo é igual varejo, atacado e tal, né? Aquele mortgage broker tem uma cartela de clientes. Ele tem uma pessoa que não é nem do banco da sua agência, do seu bairro. Ele tem a pessoa lá na central e ele fala assim, ele tem uma cartela de clientes, ele manda muita gente, então ele tem uma pessoa lá na central. Aquela pessoa da central tem poder de te dar um valor melhor do que a pessoa que está no seu bairro, que lida com um cliente que faz na rua, assim, que passa na rua. O mortgage broker já fez todo o trabalho, já fez todo o coisa, já está mastigado para o banco. Então, o banco vê isso, faz uma diferença. Então, e quem paga é o banco, paga essa comissão, porque já está todo mastigado, já foi na central, já vale muito a pena. Faz análise Outra de crédito, Sim. enfim. E o mortgage broker, quando ele faz isso, ele já vai te falar, por exemplo, se você é first home buyer, ou se você é como eu sou self-employed, tem bancos que não gostam de self-employed, porque eles pensam assim, self-employed tem ups and downs. Você tem que esperar, não tem certeza, é uncertainty, não é um salário fixo. Então, eles sabem qual banco é melhor para dar com self-employed, mas os bancos mudam. Por exemplo, essa semana o Westpac tá ótimo eles mudam, engraçado, eles mudam direto as regras deles. Então o mortgage broker está ciente disso. Se você não vai estar, então o mortgage broker vai falar assim para mim, você está com o Westpac. Eu ainda acho que vale a pena você lidar com o Westpac, mas ele tem uma opção B. Se você for direto no banco, não tem isso. Vale muito a pena. E você não paga o mortgage broker. Então, fica ciente, mas você também não pode ir para vários mortgage brokers. Você tem que lidar com uma pessoa só. Então, não é que você vai lidar com, eu gosto de 3 mortgage brokers, quem me ofereceu o melhor. Não acontece. Você tem que assinar um contrato com eles, mas você não paga eles. Entendi. E o tal do financial advisor, então? O que ele faz? A financial advisor é para tudo, né? Mas financial advisor é um pouquinho diferente. Na verdade, você paga o financial advisor, é diferente do mortgage broker. E o financial advisor vale muito a pena. Eu já conheci muitos aqui na Nova Zelândia que eles te colocam na direção correta, sabe? Que se você quiser fazer investimento para o seu aposentadoria e tudo mais. Mas você paga. Não é igual o mortgage broker é outra coisa, ele só está fazendo para sua casa. Entendi. Então, financial advisor é para tudo, assim, na sua vida, né? Não só... Ele pode te colocar na linha, se você quiser aprender a fazer um budgeting, tem pessoas que pagam por mês para ter essa visita. E para algumas situações vale a pena, eu já ouvi falar muita gente assim que realmente valeu a pena o dinheiro investido, sabe? Interessante. Vale a pena. Para quem está interessado, não é caro. Rita,
Qual foi Oi. o primeiro imóvel que você vendeu e como você se sentiu quando você vendeu esse primeiro imóvel? Nunca vou esquecer. O primeiro imóvel que eu vendi foi na verdade, em Meringue Bay. Eles estão lá, engraçado, que eu liguei para eles hoje. Porque eu, de vez em quando, eu ligo para ver como que as pessoas estão, né? Eu me senti muito bem. Eu era inexperiente. Na verdade, eu estava cobrindo para uma pessoa. Achei que o imóvel valia uma coisa, mas valia outra. Que Mais ou eu fui menos. cobrir. Não, então foi bom, porque na verdade eu cotei o valor mais alto, porque eu achei que era um valor. Depois eu falei assim: não, não, abaixou. Aí foi bom, porque eu pensei assim: nossa, eu liguei para ele assim: não, não, eu te dei um valor, mas o valor estava errado. Não, eu falei assim: na verdade, eu não falei que estava errado, eu falei assim: abaixou. O valor baixou, é outro valor. Uma boa oportunidade, eles compraram. Ela falou assim: até hoje ela fala para mim: não me esquece de mim. Então, foi ótimo, assim, o primeiro imóvel que eu vendi. Foi assim, tranquilo. A casa era boa, inclusive a localização boa, e as pessoas estão super felizes, moram lá até hoje. Mas você não vai acreditar, as pessoas mudam muito na Nova Zelândia. Tem gente que muda a cada 3. Diz assim que o average, o tempo a média são 7 anos. Mas claro que muita gente muda a cada 3 anos. Conheço gente que depois de um ano falou para mim: Rita, eu quero mudar. Ok, É comum aqui. pagando bem. Não é igual o Brasil. O Brasil, a pessoa compra para ficar para sempre, né? Não é aqui. Uhum. Não é igual. Mas também mudou bastante, né, o mercado depois que restringiu a permissão de venda para quem não é para quem é estrangeiro, né? Agora estrangeiro não pode, por exemplo, uma pessoa com visto Sim. de trabalho ou de estudante É. não pode comprar uma casa, certo? Isso é muito chato. Eu espero que muda, sabe? É assim, eles fizeram essas regras, mas prejudicaram outras pessoas que eu espero que tenha uma mudança nas regras. Não sei, não tenho um palpite, mas eu espero que tenha algumas mudanças. Mas eu acho que se a pessoa está com a intenção de ficar aqui na Nova Zelândia, está contribuindo, tem a intenção de fazer da Nova Zelândia sua casa, vamos dizer, o seu home, talvez, nunca a gente pode dizer que qualquer país vai ser para sempre, né? Mas eu acho que a pessoa que está aqui um tempo tem direito de ter sua casa, né? Mesmo que não está num permanent residency. Então, acho que eles têm que rever essa situação. Eu acredito que depois de um ano, pelo menos, a pessoa está no trabalho firme e a pessoa está feliz e o emprego está feliz, ela devia ter direito de poder comprar sua casa. Hum. Essa é a minha visão. Uma pessoa que acabou de conseguir o one-off, o visto de residência, ele, em tese, já poderia comprar? Tipo, consegui hoje, amanhã eu Sim, vou comprar? Pode? já pode, já. A pessoa que tem residência pode comprar. Olha, não precisa ser a definitiva, então, pode ser a Não, provisória. pode comprar. Pode comprar. Muito bem, interessante. Vocês verificam esse tipo de documento no processo? Não, quem faz isso são os advogados. Na Nova Zelândia, no Brasil a gente tem despachante, né? Ou você vai no cartório que faz, mas a maioria das coisas é feita pelo próprio corretor. Aqui na Nova Zelândia, quando você compra uma casa, que as pessoas às vezes não têm consciência, você tem que ter é um advogado, mas não é o mesmo custo de um advogado do Brasil. Normalmente você paga eu tô chutando aqui, tá? Porque quer dizer, chutando, eu conheço vários. Tem uns que cobram 1.700 por uma transação a $3.000, dependendo como que é complicado. Então, essa não é a parte do corretor. Então, ele que faz essas coisas. Mas normalmente, as pessoas, quando já está aplicando para o mortgage, para o financiamento, já vai saber pela pessoa que está ajudando se pode emprestar ou não, a não ser que você tenha o dinheiro todo disponível, que é raro. Uhum. Então, às vezes, a pessoa que já vai lá já fala. Então, antes de você comprar uma casa, você já vai ter ciência se você pode ou não, porque você já vai ter sua confirmação pelo banco, né? Tem umas áreas da Nova Zelândia que são protegidas para pessoas estrangeiras. Tem algumas áreas que são. É raro também, mas tem áreas que, principalmente se é a área que tem alguma coisa com
Maori, Ah, Maori influência, tem algumas coisas que são protegidas. Então, estrangeiro não vai ter muitas chances, né? Então, mas é raro. Fazendas, às vezes, é protegida e tal. Então, mas é raro. Vamos dizer que em Whangarei, inclusive meu marido, onde ele trabalha é Marsden Point, que é perto de Whangarei, tem algumas regiões que não pode. É difícil. hum. Mas em Auckland já não tem muito assim. Hamilton, que você está em Hamilton, eu acho que não tem tanto também. Mas se você for para Rotorua, talvez algumas regiões têm mais áreas que são têm restrições para estrangeiros. Eu não sei se você ouviu falar, mas aqui em Auckland teve uma região em Long Bay, uns anos atrás, eles têm uma subdivision, né? Que seria, eles estavam fazendo um condomínio lá enorme, na verdade, um novo bairro enorme. Long Bay é uma praia linda, não sei se você já viu. Acho que já. É uma praia até, eu acho que uma das praias que até me lembra um pouco das praias do Brasil, porque Long Bay, praia, né, como se fosse Praia praia Grande. grande. Aí eles acharam, quando eles estavam escavando, acharam ossos maoris num terreno. Não sabiam que tinha uma influência maori. Depois disso, não podia tocar mais. Acabou. Acharam ossos. É verdade que agora os imóveis que são muito próximos à praia já não tem mais seguro? Muito interessante essa pergunta. É verdade, eu estava bem preocupada, porque eu vendi alguns bem na praia recentemente, uns 2 anos atrás, eu estava bem preocupada. Verdade. Eles estão bem, eles refazeram, a prefeitura, fizeram uma avaliação recentemente, estudaram bastante, né, com vários especialistas, e essas regiões, por causa da Aquecimento mudança global. climática, né, a mudança climática, como que o mar está chegando mais próximo, né? E muitos lugares não tem como fazer mais seguro. Verdade. Impressionante. Puxa. É. Eu vendi casas assim, até agora ninguém me falou nada, mas eu fiquei preocupada, porque foi antes da mudança. Mas também eu não sabia da mudança na época que ia acontecer, né? Mas aconteceu. Então, e como eu estava falando, né, dos residentes que acabaram de conseguir o visto, você Hum. já começou a ver uma leva ali de pessoas te procurando para poder comprar casa, ou a galera ainda está tímida, porque, sei lá, gastou todo o dinheiro para conseguir o visto e não consegue comprar a casa? Eles estão tímidos, mas eu acho que vai demorar um tempo para essa galera comprar. Você acha? Eu acho que tem muita gente assim reticente, pensando, ó, eu acho que as pessoas que estão começando a olhar no mercado sabem que tem, às vezes o mercado vai abaixar, vai mudar, vai baixar. E eu acho que as pessoas estão cautelosas, assim, em geral, com tudo, porque se você acabou de chegar, do Brasil para cá, acredito eu, ou de outro país, não precisa ser necessariamente do Brasil, né? Tem muita gente vindo de fora, sul-africano e tal. Primeiro que a transação da moeda para trazer o dinheiro para cá não tá fácil. Então, muitas pessoas estão falando isso para mim. Muitas pessoas estão assim, Rita, eu quero comprar aqui, mas está tão difícil porque você traz o dinheiro do Brasil não vale nada. Ou você traz o dinheiro da África. Até os ingleses estão reclamando. Imagina, né? Então, todos estão reclamando. Então, eu acho que sim, tá, as pessoas estão cautelosas. As pessoas estão pensando, o mercado vai abaixar? Os juros vai aumentar? Será que é melhor esperar um pouco? Então, eu acho que é isso que está acontecendo no momento, mas isso em geral. No mundo, né? Eu acho que sim. Eu acho que isso está acontecendo no mundo. Todo mundo com medo. Não vou dizer com medo, mas assim, É o receio, né? é receio, né? Ninguém quer entrar numa dívida. Porque você comprar uma casa. Sinceramente, eu acho que comprar uma casa não é uma dívida. E não é, né? Eu aprendi isso com meu avô.
uma coisa que é sua, um terreno que é seu, uma casa que é sua. Assim, a gente brinca, ninguém vai tirar, o banco pode tirar, né? Se você está devendo, né? Mas a gente pensa assim, sempre se você fazer direito, se você levar isso a sério, e se você faz, claro, né? Fazer com cautela com as suas pesquisas e tal, não tem o que dar de errado, não tem. Mas o que eu digo assim, eu sempre pensei que vale a pena. Se você. Eu conheci um casal, Maia. Eu vou te falar isso porque vale a pena para os brasileiros. Eu acho que se eles assistirem, eles sabem de quem que eu estou falando. Eu não vou falar o nome, claro, né? Mas eu conheci, tem várias histórias que são inspiração para você. Esse casal vieram 20 e poucos anos, se eu não me engano. Vieram para Nova Zelândia com pouquíssimo dinheiro, lá do sul do Brasil. Pouquíssimo, acho que era 3, não lembro, bem pouco. 3 mil. Esse casal trabalhava dia e noite, fazia faxina, o cara aprendeu a fazer plaster, fez tudo. Compraram a primeira casa, lembro até hoje, eles compraram uma casa, eles tinham para pagar 600 mil, eles tinham um approval do banco de 600 mil, acabaram de comprar uma casa de 620 mil. Só que daí eles tinham esses 20 mil extra, eles demoraram 3 meses para acertar na casa. Eu disse, Rita, 3 meses a gente vai juntar esses 20 mil. Trabalharam. Não comi. Eu acho que eles juntaram tanto, mas não tinha criança, né? Também isso é bom. Num lado, né? Porque eu sei que é mais difícil para a família. Trabalharam. Compraram essa casa de 620 mil. Eu vendi a casa para eles, Maia, no final do ano passado. 958 mil, eles foram para o Brasil. Eles fizeram 300 mil na casa. Poxa vida. Mais de 300 mil, né? Eles foram para o Brasil, venderam o ano passado, ia começar alguma coisa lá, e ele, tipo assim, se eu não me engano, foram uns 4 anos. E o dinheiro que eles levaram para o Brasil, claro que lá ainda valorizou mais ainda, porque o dólar, né, estava forte quando eles levaram. Mas eles vieram aqui com nada, Maia. Que Com bom. nada. Eu sempre falava assim para eles, eu não acredito, eles eram muito esforçados. E eu brincava, eu falava assim, eu vou contar a história. Eles nunca se importaram, claro que eu nunca falei o nome, né? Mas eles sabem que eu já contei a história deles para outras pessoas. Eu gosto muito disso, quando acontece isso. Por que tem essa diferença de leilão e, quer dizer, na verdade eu vejo a maioria dos imóveis aqui, pelo menos na minha região, que vão por leilão, não vai por venda normal. Por quê? Não, é porque na Nova Zelândia ficou muito assim, leilão ficou muito. A gente segue mais ou menos o sistema da Austrália, né? A Nova Zelândia. E na Austrália o leilão ficou muito popular. Por quê? Para o dono da casa, ele pensa assim: eu vou ter 3, 4 semanas de campanha. Então, primeiro o leilão vai te dar uma data que você nem sempre toda casa vai vender no dia do leilão, mas te dá uma data. Então o dono fala assim: ah, legal, pelo menos eu sei que eu vou tentar receber uma oferta até essa data. O leilão, quem está comprando no leilão, se você é o comprador, você não vai poder oferecer uma oferta condicional, que a gente fala assim, condicional, eu vou fazer vou trazer um builder, eu vou fazer um engenheiro, eu vou checar isso. Não, a pessoa tem que fazer tudo antes do leilão. Você bateu o martelo, a casa está vendida. Então, quem é comprador, você comprou a casa, você está dando 10%, não tem como voltar atrás. Para o dono, vale a pena, porque ele fala assim, 4 semanas, se eu vender minha casa em 4 semanas, sem risco nenhum, tem os 10% de depósito. Se aquela pessoa não voltar, já era, né? Assim, perdeu, vamos dizer, uma casa de 800 mil, você perde 80 mil. Vai para o dono, você não ganha mais. Então é isso, o leilão vale a pena para quem é dono. Você tem o poder de chegar e falar para o vendedor assim, olha, desculpa, mas eu não acho que o seu imóvel vale tudo isso? Ou você deixa quieto, o que o cara está pedindo, você vai e põe? É minha obrigação de falar, porque eu tenho,
É cliente, A né? minha, eu tenho que dar, a pessoa escolhe vender ou não vender, mas a pessoa tem que saber que o mercado não está oferecendo o preço que ela quer. Se ela quiser não escutar o que eu estou falando, por exemplo, eu falo para a pessoa, o seu valor do seu imóvel está muito caro, o mercado não está oferecendo isso. Se a pessoa fala assim para mim, mas eu não vou vender por menos, é uma opção dela, mas ela sabe que o mercado não vai oferecer isso, mas se ela quiser continuar no mercado, pode ser que ela fique no mercado. Aqui na Nova Zelândia, diferente do Brasil. As pessoas lá podem esperar, no Brasil eu já vi, porque as pessoas esperam anos, às vezes, para vender pelo valor que eles querem vender. Aqui não, não existe isso. Depois de 2, 3 meses, seu imóvel cai mais, porque as pessoas falam assim, tem alguma coisa errada com aquele imóvel, não vendeu ainda, então ninguém quer oferecer. Então, ou você tira do mercado, ou você abaixa o preço. Uma pessoa que anuncia com vocês, ela já tem que pagar alguma coisa ou só paga realmente na hora que é a comissão, quando você vende o imóvel? Boa pergunta, Maia. Não, aqui você pode entrar, se você assinar o seu imóvel, você pode entrar no mercado sem pagar nada, mas ao mesmo tempo, vamos dizer sem pagar nada, você vai ter que pagar o seu fotógrafo, não é a gente que paga o fotógrafo. Você entra no TradeMe, no realestate.co.nz, mas se você quiser ter um anúncio mais legal, um anúncio maior e tal, você que paga. Às vezes, alguns corretores oferecem promoções, eles devolvem o marketing depois, no final da sua campanha, vamos dizer. Então, você paga um valor para você entrar numa revista, ou você fazer isso, você fazer um vídeo. Aí, no final da campanha, o corretor fala assim, vendeu, eu te devolvo esse valor que você gastou. Então, acontece. Aí você só paga a comissão. Mas você paga alguma coisa, se você quiser fazer um marketing, e eu sempre falo para os meus clientes, eu mesma paguei para fazer para minhas casas, porque o corretor só vai te ajudar, ou se você contratar um corretor bom, ele vai tentar negociar o preço mais alto para você. Então, ele vai ser o seu negociador, mas ele não é não é o jornal, ele não é esse dinheiro é outro. Então, eu mesma paguei para as casas que eu vendi, eu paguei meu marketing. Mas eu sei que às vezes a gente faz algumas coisas, né? Eu tenho opções, né? Que as pessoas, às vezes, a gente faz o que a gente chama de refund, né? O reembolso, né? Do marketing. Faz sentido? Sim, sim. Você vende mais casa antiga, ou assim, já usada, ou aquelas que são de primeiro dono? Porque, afinal Os de dois. contas, a gente tem house crisis, né? Que a Nova Zelândia não tem casa suficiente, então não sei. Não, eu trabalho com, eu acho que na verdade é quase meia, assim, não é mais casa usada, mas eu também vendo casas seminovas ou casas novas, assim, né? Eu trabalhei muito com construtora, developer, e então é os dois. Eu acho que agora, na verdade, acho que o House Crisis não está mais lá, não. Eu acho que tem muita construção no momento, eu acho que vai ter eu acho que a gente está quase numa época que tem extra. Quando a gente fala de House Crisis, eu acho que é mais House Crisis para... Centro. pode ser. Porque a gente está numa época que vai ter um surplus, eu acho, que é casa extra. A mesma coisa que aconteceu no Canadá, uma época, que teve o mesmo problema da Nova Zelândia, o Canadá bem parecido com a Nova Zelândia nesse sentido. Não sei se você já ouviu falar. A gente se compara muito com o Canadá. A gente fala assim, a gente segue um estilo da Austrália, mas a Nova Zelândia em algumas coisas bem parecidas com o Canadá. E teve uma época que o Canadá construiu muito, construiu tanto, que começou a ser preocupado com não tem casa, aí virou muita casa, ficou muita casa construída nova, disponível, e não tinha muita gente para comprar. Que você tem que ter um estímulo dos dois lados, né? A Nova Zelândia tem tentado um estímulo para incentivar as construtoras a continuar construindo. Vamos dizer,
Tanto que pode ser que você precise dar menos depósito para uma casa nova do que você dá para uma casa usada. Esse é um estímulo para as pessoas comprarem casa nova, né? E eles têm tentado criar mais terra, mudar as regras, a gente fala de zoneamento, para poder dividir os terrenos, para criar mais terra para construção. Mas agora eu acho que está precisando ter uma. Eu penso assim que está precisando de ter mais gente entrando na Nova Zelândia agora, porque a gente teve, assim, a gente teve muito mais uns anos atrás. Eu sei que teve o Covid e tudo mais, isso a gente não pode Negar. é igual, mas ao mesmo tempo, eu acho que a Nova Zelândia fez a mesma coisa que a Inglaterra com o Brexit. Estava falando com a minha irmã hoje, que mora na Inglaterra. Não tem gente suficiente para trabalhar lá, piorou. Contando a pandemia, que muita gente saiu do país para ir para o país deles, né? A guerra, sei lá. Aqui na Nova Zelândia é a mesma coisa, as pessoas não têm incentivo para vir aqui. Não tem, que nem você falou, o visto e tudo mais, eles têm que mudar, porque acho que o nosso sistema aqui da Nova Zelândia está parecendo o da Inglaterra, que não queria os estrangeiros muito, não incentivaram o suficiente, e a gente ficou assim, sem. Tem muita gente, você fala com os hospitality, não tem funcionário, né? Eles deixam o Então, restaurante fechado porque não tem quem então, trabalhe. e tudo isso afeta tudo, afeta imóveis, afeta tudo, né? É um ciclo, né? Uhum. Rita, para uma mulher que está indo tão bem, está com uma carreira consolidada, uma família linda, né? Dos moleques já tudo Exatamente. grande. Aliás, não são nem mais moleques, são os homens já, né? Como você estava postando Verdade, ali que come mais que o pai, é verdade. Nem que me cozinha para fale o isso. batalhão, né? É, O que que você tem mais de planos e projetos para esse futuro? Porque eu sei que você disse, né? Você não é de ficar parada. boa coisa, Maia. Olha, projetos futuros. Como eu gosto de investir, Maia, eu tenho investimentos, sabe? Imóveis. Para mim, é o que eu conheço, que eu tenho paixão e tudo mais. Mas eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Eu falei para o meu marido. Minha mãe morreu. Meu pai, como meu pai, ele estava. Essa é outra história, ele não estava muito aí, né? Então, praticamente, nunca tive assistência familiar, financeiramente, ou até. Essa é uma outra história. Mas o que eu quero fazer para os meus filhos, esse é o meu projeto. E eu quero construir uma herança, assim, uma coisa com eles, não só para, não, eu não quero dar as coisas para eles, entendeu? De mão dada. Eu falei assim para o meu filho, ele vai fazer 16 anos o mais velho ano que vem, então ano que vem ele vai tirar a carta. Ele já está trabalhando no domingo, e eu faço questão, ele odeia, mas eu falo assim, você vai ter que ficar agora. Porque no começo ele estava legal, eu sou assim grande, eu sou um menino grande, trabalha, mas agora já está cansado, né? Ele lava prato. Eu falei assim para ele: você vai trabalhar, você tem que ficar um tempo lá, pegar uma referência boa, porque é assim que a gente faz. A gente acredita na work ethics. Mas isso que eu ia falar, quando ele completar 18 anos, Maia, eu quero comprar um imóvel que eu vou investir talvez com uma entrada, um imóvel baratinho. E ele vai pagar o mortgage dele, tá? E eu vou fazer isso com os outros filhos também. Então, minha intenção futuramente é manter uns investimentos de uma certa maneira que a gente não precise trabalhar mais, consiga ficar parada, né? Então, talvez eu trabalhe e continue. Mas essa é a minha intenção, manter mais para minhas crianças agora. Meu investimento é com os meus filhos. Uhum, sim. E o que que você consegue fazer de hobby? Você se cuida? Tem algum tempo para você? Eu não estou vendo. Para mim, você é tão busy que sofrida. Socorro. Eu tenho vontade. Eu me inscrevi para. Eu comecei a academia, mas depois que eu tive Covid, eu tive long Covid.
melhorou agora, não tenho mais, mas até, não, eu queria ter hobbies, mas não tenho não, acho que o meu hobby é conversar com as pessoas. Ah, mas isso é ótimo. É uma terapia. Você pegar Isso um aí. vinho, conversar com as pessoas, é ótimo. Eu gosto de conversar. Eu falo assim, eu gosto de conversar. Eu adoro conversar com gente de idade. Eu trabalhei no hospice voluntário um tempo. Eu ia nas casas assim, a gente aprendeu assim. O meu trabalho era com pessoas com câncer que estavam para falecer, então o meu trabalho era escutar mesmo, se as pessoas falarem, porque eles não falavam muito, não se abriam para os familiares, né? Então eu sentava lá e seria os meus ouvidos. Eu gosto de conversar e gosto de escutar também, não só conversar, escutar, eu gosto de conversar. Porém, eu falo muito. Nossa, mas que interessante isso. Eu gostaria de É. fazer uma coisa assim também. Muito, muito interessante, Como que muito faz? difícil. Você se inscreve, não é complicado, não. Eles que te indicam que a área, para mim, pelo menos, foi assim, né? Eles me indicaram. A princípio, eu achei que eu ia trabalhar, eu nem lembro para que área, mas eles falaram para mim: a gente precisa de uma pessoa mais nova para poder dirigir as pessoas, porque tem gente nova, muita gente nova ficando com câncer também, né? Hum, Então, a maioria das pessoas que trabalham no hospice são gente de idade. Então, eles achavam difícil porque você tem que poder relacionar com aquela pessoa, né, na casa e tal. Então, uma pessoa mais nova, eles falam assim, se relaciona melhor. A maioria das pessoas que eu fui ajudar eram pessoas mais velhas, mas eu já tive pessoas assim de 30 e poucos anos, pessoas de 20 e poucos anos que eu levava para tratamento. Então, meu trabalho era levar as pessoas no meu carro, né, para pro hospital, ou se eles queriam, qualquer coisa que eles queriam. Tinha gente que queria te cortar o cabelo e não tinha ninguém para levar. Aí eu levava. Só que muitas vezes, então é isso que eu aprendi no hospice, que as pessoas que você é uma pessoa estranha, eles não querem falar o sofrimento deles para a família, porque muita gente evita de ajuda, falar né? porque machuca, né, a família, não querem a família preocupada e tal. Mas quando tem um estranho, eles falam mais. Então, o meu trabalho era fazer perguntas e eles falarem. Então, eles falavam que você tinha que evitar o máximo de falar sobre você, porque você estava lá para falar, para você escutar, eles falarem deles. Que legal Eu isso. gostei, eu gostei muito, eu gosto muito. Tanto quando trabalhava na ótica era a mesma coisa. Os velhinhos eu vendia muito bem, porque eu sempre gostei de conversar. Os velhinhos falavam, gostava de dar atenção. Em que Esse é meu lugar hobby. aí na linha do tempo que você trabalhou numa ótica? Quando eu era de 14 anos, antes de eu ir para a Inglaterra, quando eu trabalhei com meu primo. Ah, tá. 14, 15 anos. Eu fiquei lá de 14 aos 17 anos trabalhando em ótica. Entendi. E Rita, se alguém quiser te contatar, saber um pouquinho mais do seu trabalho, ou, sei lá, botar o imóvel para vender, ou comprar contigo, que região que você trabalha e como que faz? Sim. Eu estou em Auckland, né? Então eu já tive gente me perguntando fora de Auckland. Eu vendia apartamentos fora de Auckland, mas na planta. Então é muito mais difícil. E eu posso recomendar fora de Auckland, mas é muito mais difícil. Então eu não faria o serviço que eu faço para pessoas se eu estou em Auckland. Auckland, eu estou na agência, eu estou em Browns Bay, que é no North Shore, tem um escritório em Silverdale. Então é Rodney e North Shore. Mas eu vendo em qualquer lugar de Auckland. Vendi recentemente em Henderson, Mount Wellington, qualquer lugar, na verdade, de Auckland. E se for na planta, fora de Auckland eu vendo, mas fora da planta eu não vou fazer o serviço. Eu quero fazer o serviço bom para a pessoa, né? Uhum. E como é que faz? É e-mail, ou telefone, ou site? Não, o que for mais fácil. Muita gente me contata pelo Facebook, WhatsApp, brasileiro adora WhatsApp, então o meu WhatsApp é 021 116 6377. Se você não acredito que vai ter muito brasileiro fora da Nova Zelândia, no momento, tentando vender ou comprar,
Mas o nosso código aqui é 0064, correto? 0064. Mais 64. Uhum. É, isso. Facebook, eu tenho minha página do Facebook, é Rita Oliver Real Estate. Eu tenho meu Instagram também, Rita Oliver Real Estate, quem quiser achar, estou ali. Também coloco muita dica lá no meu social media, no Facebook e no Instagram, tem muita coisa lá. Mas eu recebo brasileiros perguntando de aluguel e tudo mais, se eu puder ajudar, eu ajudo, não é o que eu faço, mas eu tenho as dicas que eu posso dar, eu estou sempre disposta a ajudar quando eu posso. Não tem como mostrar casa, mas eu posso indicar, posso te colocar na posição, na direção que eu não, que ajuda, né? Então, mas não é minha área. Uhum. Então você me acha, ou na social media, no telefone, você me acha. Perfeito. Muito obrigada, então, Rita. E olha, muito sucesso na sua carreira, que muitos imóveis sejam vendidos, né? Para aqueles que a panela encontre a sua tampa. Com certeza. Obrigada, Maia. Bom final de semana para vocês. Obrigada a todo mundo. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado da entrevista, que ela tenha sido útil de alguma forma. E se vocês também quiserem trazer a história, a experiência de vida de vocês, entre em contato comigo. Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha! E Kakiteano! Tchau. Boa noite. Tchau.